Olá a todos, muito bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês de fevereiro. Esta live é muito muito especial. Por isso, vão-se chegando. Quem está a ver indeferido, vá-se chegando, vá serenando, vá aquietando o corpo, a mente e descontraindo. Isto é uma viagem que, se tivermos em resistência, vai doer, vai, vai criar mal-estar, a mente vai espernear, o nosso ego diz: não é por aí, isso não é verdade, não concordo. Mas se nos entregarmos de coração, podemos podemos estar a permitir-nos a libertar-nos de dores que estão aqui, de velhos hábitos, de coisas que nos estão a prejudicar a nós e a quem nos rodeia. Então hoje estamos a falar aqui sobre educação, consciente ou inconsciente. Olá mãe, bem-vinda. Então, estando aqui de mente muito aberta, de coração nas mãos, como um livro aberto, quero começar a partilhar convosco que este aspecto da educação foi das coisas, hum, foi dos temas, das áreas da nossa vida que mais me hum, gerou resistência na mente, que mais tive dificuldade em compreender e aceitar. Hum, Especialmente vindo aqui de uma área da psicologia, em que um dos aspectos que referimos é que a educação é muito importante e que temos que cumprir o nosso dever como cidadão, como cônjuge, como mãe, pai, filho, de educar os outros. É como se eu dei por mim, em determinada altura da minha vida, a ter a nítida sensação, a nítida, mas falsa sensação, que o meu propósito, a minha missão era educar, educar outros. Já vamos ver todos estes aspectos da educação mais a fundo. Então, aqui ao início, vamos começar a ver o que é educação, especificamente. Vamos à raiz da palavra, vamos dissecar aqui isto tudo, tintim por tintim. Vamos perceber, quando falamos em educação, estamos a falar de educação de quem? Né? Fala-se muito na educação das crianças, mas a educação vai para além das crianças. Os adultos também são educados. Nós próprios, que estamos especialmente no caminho de desenvolvimento pessoal e espiritual, buscamos ser educados, ou seja, está sempre relacionado aqui com a aprendizagem. E vamos perceber aqui a ligação entre a educação consciente e inconsciente, passando pelo amor incondicional. A grande mensagem deste live de hoje, a grande reflexão e contemplação deste live de hoje é perceber onde é que está este amor incondicional na educação do dia a dia, seja lá de quem for. E é isto, amor. O que temos para hoje é o cardápio de hoje, do Plano de Festas. Olá, Rita, muito bem-vinda. Mais uma vez vos reforço, especialmente a mães e pais e professores, educadores em geral, especialmente com um papel forte e vincado, vou sugerir que apertem os cintos, preparem-se para uma viagem que pode chocalhar, pode chocar,
relembrando sempre com muito, muito carinho que estamos aqui num espaço de amor, sem qualquer julgamento. Estamos como que de fora a observar o ser humano. Literalmente. É como se agora embarcássemos aqui numa viagem que é uma montanha russa, por vezes pode dar náuseas, vertigens, e por outras vezes pode estar em, em calmaria, né? É nitidamente a montanha russa emocional, né? Aqui o carrossel dos altos e baixos da vida. Mas abre a tua mente, esvazia a tua mente e abandona, larga, nem que seja por esta horinha aqui no live, este hábito de comparar, do concordo ou não concordo, deixa entrar e depois fazes lá as tuas comparações. Não é que te sugiro fazer as comparações, mas depois de deixar entrar tudo aquilo que partilho aqui contigo hoje, depois coloca as tuas questões no fim do live ou durante, ou depois em privado, como achares melhor. Tá? Ok, então vamos lá. Educação significa, vem do latim ex ducere. Vamos dividir aqui em dois, ex e ducere. Ex quer dizer exterior, para fora. E ducere quer dizer guiar, liderar, conduzir. Já estamos aqui a ver, não é? Começamos a sentir aqui qualquer coisa para fora, para o exterior. No desenvolvimento pessoal e espiritual, aquilo que nós aprendemos, e muitas vezes sabemos teoricamente, mas temos dificuldade em implementar, é que é importante nós não estarmos dependentes do exterior, das coisas do exterior, dos objetos, das pessoas e dos acontecimentos da vida. O objetivo, né, na espiritualidade é ir para dentro. É exatamente isto. E ser guiados. Mas já lá vamos aqui. Estamos só aqui a começar a espicaçar a situação. Então, educação quer dizer guiar para fora, fazer crescer quem estamos a educar. Quer dizer que estamos a ajudar ou a conduzir uma pessoa a desenvolver as suas capacidades físicas, psicológicas, intelectuais e morais. E por que é que fazemos isto? Para ajudar a pessoa a integrar-se na sociedade. Certo. Então aqui a educação está ligada a integrarmos na sociedade. Relembrando aqui que sociedade é um conjunto de regras, de leis, de normas que são impostas e que nós assumimos como verdadeiras algumas, outras nem por isso, mas que muitas vezes a tendência é de cumpri-las, porque fomos educados, olha aqui com a palavrinha educação, somos educados neste sentido, de cumprir, de obedecer, de sermos liderados. Por quem? Por quem sabe mais. Educação quer também dizer elevar uma pessoa, elevar o desenvolvimento da pessoa, não é? Promover a pessoa num aspecto, passa a redundância, pessoal, moral e espiritual. A primeira coisa que eu pensei aqui quando li isto do elevar o espírito ou a espiritualidade, a primeira coisa que me surgiu foi: mas o espírito já é completo, o espírito é infinito, então elevar para onde?
O espírito não tem limites. Não há nada para expandir, não há nada para elevar. Ok. Então, este elevar a pessoa, se formos ver ao dicionário, se formos ver algumas crónicas de pessoas que falam da educação, significa que é tornar a pessoa superior. Superior a quem? Foi a pergunta que eu me coloquei. Já vamos ver. Ok. Isto são aspectos, se vocês consultarem até aqui a internet, isto pode ir mais a fundo, obviamente. Isto é um trabalho de anos e anos de muitos educadores, não é? No geral, é assim um apanhado muito redutor daquilo que é a educação na nossa sociedade. Mas e como é que nós implementamos um sistema educativo? O nosso sistema atual de hoje, na sociedade de agora, 2024 e afins, ele está implementado baseado, assente em pilares fundamentais. Esses pilares fundamentais foram criados ao longo da história. Então, este sistema educacional teve várias altos e baixos também, né? Vários marcos. Se nós formos ver aqui a história, mais uma vez é de uma forma muito redutora, né? Nós podemos começar aqui a ver que lá na altura dos espartanos, dos romanos, hum, havia um modelo educativo tipicamente para formar, para criar guerreiros, certo? Para educar aquelas pessoas que defendiam e conquistavam o mundo. Né? Mais tarde, com os gregos tinham um sistema, os gregos, os filósofos, né? Um, eles tinham um sistema educativo que nós conhecemos como a dialética, a retórica e o próprio estudo da ciência. Né? Nós podemos ver, lembrar-nos, né, aquelas cadarias gregas, auditórias, ao ar livre ou não, né, em que de facto se praticava este sistema educativo para tornar a pessoa superior, para fazer com que a pessoa evolua, para que a pessoa tenha conhecimentos deste mundo dual. Né? Na verdade, se nós não, agora estava aqui a recordar que os gregos, das grandes questões que tinham, né, na parte da ciência humana, era o. Mas afinal, o que é a realidade? A realidade é o homem que cria, ou a realidade já existe e está criada e nós é que distorcemos a realidade? Por exemplo, né? E se nos lembrarmos de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Mais à frente, o iluminismo tem um grande marco em que se começa a formar um sistema educativo a título obrigatório. Isto é, uma pessoa, como hoje em dia, né? A pessoa, um civil, vamos dizer assim, tem que ir à escola, tem que ter uma formação, tem que ter uma educação por pessoas qualificadas, consideradas capazes para educar, são os educadores. E vou-me ficar por aqui referindo que o grande último sistema educativo na nossa sociedade e que tem uma grande força ainda hoje aqui, né, nos nossos tempos, são os absolutistas, que era um sistema rígido, autoritário, né? Para quê?
Qual era o intuito dos absolutistas? Era tornar o povo dócil e ser facilmente manipulável. Se vocês forem ver documentos históricos sobre os absolutistas, eles próprios referem a isto, né? Os líderes desta altura, etc. Então, se nós formos fazer aqui um apanhado desta evolução do sistema educativo, nós começamos logo aqui a perceber que qualquer que seja o modelo educativo, hum, incluindo o nosso atual, nós estamos a perceber que é tudo para conduzir a pessoa àquilo que é tido na sociedade como normal, como superior. Lembrem-se do live que nós vimos aqui há uns tempos atrás sobre a normalose, a grande doença, na minha perspectiva, de todos os tempos desde que existe o ser humano. A tentativa constante de estarmos a querer pertencer a esta sociedade, porque somos educados neste sentido, somos formatados, somos modelados neste sentido. Então, aquilo que estamos a ver é que o nosso sistema educativo, os grandes alicerces, os grandes pilares, os grandes alicerces, os grandes pilares, têm a ver com uma- um conjunto, uma miscelânea destes sistemas educativos antigos. Vamos perceber aqui em que sentido é que nós estamos alicerçados, presos, apegados a sistemas educativos obsoletos e que nos são prejudiciais, que foram na altura e que na história as catástrofes históricas, humanas, naturais, demonstram a evidência óbvia de uma observação imparcial de que são altamente prejudiciais a todos os níveis, físicos, energéticos, emocionais e por aí vai, ok? Olá Isabel, bem-vinda. Olá Elizabeth. Ok. Obrigada Elizabeth por estares a partilhar aqui o live e por teres partilhado mais uma vez o post. Então vamos continuar aqui a mergulhar na educação. Para haver educação, isto é um aspecto super importante. Para haver educação, tem que haver disposição para educar por parte do educador, mas também tem que haver disposição para ser ensinado por parte do aluno, do educando, do formando, como lhe queira chamar. Para haver, é como que, sabem, quando nós falamos em comunicação, a primeira coisa que aprendemos quando estamos a estudar comunicação, entre os seres humanos neste caso, mas qualquer tipo de comunicação, é que nós percebemos que qualquer coisa é uma comunicação, verbal, não verbal. Mas que para haver comunicação tem que haver um emissor e um receptor, tal qual um rádio. Não é? Tem lá um aparelhómetrozinho que emite determinadas ondas e uma antena, alguns nos outros lados, nas casas das pessoas e por aí vai, que recebem aquelas ondas. Isto é tal e qual. Isto é um sistema educativo. Na verdade, quando estamos a falar em educação, estamos a falar aqui essencialmente em comunicação. E, portanto, aplicando isto ao ser humano, um educador deveria, ou o ideal, vamos dizer assim, é para que haja uma educação, para que haja uma boa comunicação, grande parte, 50%, tem a ver com o educador. A vontade, o entusiasmo, o amor, a imparcialidade do educador. E do lado do aluno, a mesmíssima coisa. A diferença é que um partilha alguma informação, outro escuta.
Mas nós estamos só aqui a compartimentar, a categorizar, a dividir a discriminar entre o professor e o aluno por facilitismo. Porque, na verdade, nós no fim deste live, é uma das grandes mensagens que trago aqui hoje, é que não há efetivamente diferença nem discriminação entre um professor e um aluno. Um professor, quando está a ensinar, se estiver aberto, vai estar também a aprender, e um aluno, quando está a aprender, se estiver aberto, também vai estar a ensinar. Ou seja, isto não é um processo que se divide, mas por facilitismo, vamos fazê-lo aqui hoje. Quando eu vos digo aqui, quando eu partilho aqui com cada um de vocês que um educador para educar verdadeiramente e um aluno para aprender verdadeiramente, em nenhum dos casos pode estar lá a interferência do ego. E a maioria das vezes está, por educação, por herança cultural. A nossa mente está formatada para rotular na nossa sociedade, no estilo de vida que vivemos, na forma como fomos educados. Vamos dar aqui ao mesmo. É a tal história da educação. E, como tal, dificilmente uma pessoa que assume um papel de professor vai estar de uma forma imparcial, genuína, sem julgamento, sem pôr a sua interpretação mental ao barulho. Da mesma forma que dificilmente um aluno, identificado com o seu ego, por herança cultural, por educação, etc., vai ser muito difícil estar totalmente aberto como um verdadeiro aprendiz, com a mente aberta, com a mente vazia, só a receber a informação. Então, nós estamos aqui a falar que é como que tanto o professor como o aluno deveriam estar no seu estado puro, onde, quando há um ensinamento a ser partilhado, há uma utilização da mente como uma ferramenta, mas não é ao contrário, não é a mente que te utiliza a ti ou a mim como uma ferramenta, não é? Isto é como se nós utilizamos a nossa mente, os pensamentos, para partilhar com quem escuta, com quem quer receber esta informação, de coração aberto. Ah, agora perdi-me. Mas este professor, se estiver de uma forma imparcial e objetivo, vai utilizar, já sei o que é que ia dizer, vai utilizar a mente de uma forma imparcial para comunicar, para partilhar conceitos, para partilhar perspectivas. E o aluno vai receber também de uma forma imparcial essas mesmas perspectivas. Mas isto é o cenário ideal. Isto é o cenário que, quando as pessoas estão identificadas com o seu ego, ou seja, quando as pessoas acreditam que são este corpo e mente, que a sua essência é o corpo e mente, então quer dizer que há identificação com o ego. Quer dizer que a educação é parcial. Quer dizer que a aprendizagem é parcial. Quer dizer que o educador toma partido. Quer dizer que o educando, que o aluno vai tomar partido. Porque se nós, como alunos, não deixarmos entrar as novas perspectivas, nós nem sequer vamos perceber aquela nova perspectiva. A nossa mente diz: não, não, isto não é verdade, não concordo, e resiste e põe um muro. Nem sequer temos a possibilidade de ir contemplar sobre aquilo que é partilhado, porque nem sequer deixamos entrar. E um professor, a mesma coisa. Um professor vai estar a educar consoante as suas representações mentais, também lá com os muros. Não é? Então, isto é fundamental.
Para que haja educação, tem que haver disposição por parte do educador para educar, fazê-lo por amor, ou seja, de uma forma imparcial, e para que uma pessoa aprenda, a pessoa tem que estar lá de uma forma imparcial, consistência, persistência. Porque se estiver a ouvir as vozes do ego, se estiver a ouvir a sua mente, vai ouvir dúvidas, vai ouvir insuficiências, vai ouvir problemas, obstáculos, vai ouvir resistências e não vai aprender. Então, muitas vezes o que assistimos entre professores e alunos é um ciclo de educação inconsciente, no sentido em que as pessoas não se apercebem que estão a ser parciais, que estão a tomar partidos, que estão apegadas às suas crenças emocionais, as suas crenças limitantes. Cá está, as crenças limitantes limitam a- o docente, né? A aprender e o professor a partilhar, verdadeiramente. O professor contém-se na partilha, vai estar a partilhar de uma forma contida, lá limitada pelas suas ideias e convicções. E o aluno a mesma coisa. E neste sistema educativo que nós temos atualmente, quem, ou em qualquer situação de educação, quem é que está, quem é que estamos a tentar educar? Vamos pensar que isto não é só no sistema educativo, lá na escola, nas universidades, nessa, não é? Nos cursos de formação, etc. Nós estamos a falar aqui, antes de avançarmos, que a educação é a todos os níveis. É nas escolas, é em casa, é no trabalho, é num café, é em qualquer lado. Onde há relacionamento, está lá a educação. Então, esta educação não é só de pais para filhos, de professores de lá na escola para alunos, mas também de filhos para pais, de alunos para professores, de empregados para chefias, de chefias para empregados, de empregados para colegas e por aí vai. E quem é que nós dizemos na sociedade que a educação é muito importante, que é o pilar da vida, que sem educação não há nada, isto e aquilo? Mas relembrando aqui que a educação é tornar o outro superior. Então, quando nós dizemos que aquelas pessoas têm que ser educadas, porque senão são mal educadas e ai Jesus, o que é que os outros vão dizer? Estamos a dizer quem é que tem que ser educado. Quem é que diz que há alguém que tem que ser educado, especificamente, e quem diz que os outros têm que ser educados, estamos a falar de quem? Quem é que tem que ser educado? Todos, Marta, né? Vocês podem dizer assim, toda a gente tem que ser educada. Ok. Aquilo que eu estou aqui a levantar hoje é, tem? Então vamos ver. Quem diz que os outros têm que ser educados, está ou não se está a colocar num patamar mais acima, a dizer, eu tenho que educar os outros? Ou alguém tem que educar aquelas pessoas que elas são mal educadas? E eu estou a colocar na mesma no patamar mais acima. Mas quem somos nós para dizer que há outras pessoas que são mal educadas? Que há outras pessoas que não sabem? Quem somos nós para julgar as outras pessoas?
Porque reparem, quando nós estamos a dizer que alguém precisa de educação, nós estamos a dizer que a pessoa é mal educada, ela não está educada. Ela precisa de seguir aquelas normas da sociedade, ela precisa de ter aqueles conhecimentos, ela precisa de ser formatada, moldada. E a nossa sociedade quer isso do povo, porquê? Como os absolutistas, lá em tempos idos, para que o povo seja dócil e mais facilmente manipulável. No sistema educativo da sociedade, para que é que se quer o povo manipulado? Para que é que se quer o povo mais dócil? Para que as publicidades entrem, para que haja consumo, para que, para que haja compra e venda forte, dinheiro, poder. E é para isto que se quer educar as pessoas. Colocar as pessoas numa caixa para que as pessoas não pensem para além dessa caixa, é a normalose, e sintam que se não tiverem parte da sociedade, os outros não vão aprovar e elas vão se sentir insuficientes. Então, num aspecto geral, a educação serve para isto. Serve para formatar e modelar as pessoas na sociedade. E começamos aqui a afunilar, a aproximar-nos das nossas famílias. Começamos a aproximar-nos dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos companheiros e companheiras, dos nossos irmãos, dos nossos alunos, colegas e por aí vai, aqueles que são mais pessoais. Nós queremos educar essas pessoas, porque eles não sabem. Quando nós estamos a dizer que uma pessoa precisa de ser educada, precisa de ser formada, precisa de ser bem formada, é para estar bem integrada na sociedade, para ser normal, para ter sucesso. O que é ter sucesso? É estar integrado na sociedade. É para não ser insuficiente, para ser suficiente. Então, mas porquê que essas pessoas que não são educadas, vamos agora afunilar e vamos aqui às crianças? Está institucionalizado. E a maioria das pessoas dá como garantido que uma criança tem que ser educada. É obrigatório, porque senão até vão lá aos serviços sociais e retiram a criança das pessoas se acharem que não está, que ela está a ser prejudicada. E atenção, eu não estou a dizer com isto que as pessoas não têm que ser educadas. O que eu estou a dizer é que a comunicação tem que ser de um lado e do outro. Tem que ser da parte do receptor e do emissor. Porque se a criança tiver em resistência perante a educação de um pai ou de uma mãe, ela não vai aprender. É tão simples quanto isto. Da mesma forma que tu não aprendes, eu não aprendo, ninguém aprende se tiver em resistência. A pessoa diz, oh Marta, mas aprende, a pessoa começa a fazer. Sim, por medo, por temor, porque não quer sofrer represálias, porque não quer sofrer, ponto. Mas não é desta educação, supostamente, que estamos a falar. Não é? Então aqui começamos a perceber que quando nós queremos que os outros sejam educados, estamos a colocá-los dentro de uma caixa porque achamos que ele tem que se tornar superior. E se ele tem que se tornar superior, quer dizer que nós consideramos que ele é inferior. Quando nós temos um filho e estamos convictos e nem sequer vamos lá levantar aqui o véu, nem vamos sequer verificar e averiguar se é importante educar a criança ou não, segundo estes padrões habituais da sociedade, não é? Do dia a dia, do que a gente vê nas famílias. Então, isto quer dizer que nós nem podemos estar conscientes
de que nós estamos, também nós formatados, a educar aquela criança e a perpetuar este tipo de educação, em que sentimos, o filho nasce e se vocês repararem, a maioria, digam-me aí depois os pais e as mães se não sentem isto. Os pais e as mães sentem-se obrigados, é quase que uma coisa cá dentro que diz: "Eu tenho que educar o meu filho". Porque aquilo que nós acreditamos é que se ninguém educar o filho, ele vai ser mal educado. Não sofreu educação, obviamente, não foi modelado, não foi formatado, não vai ter esta educação. E é como se nós disséssemos que se uma criança, quando nasce, se nós não ensinarmos a diferença entre o bem e o mal, o certo ou o errado, a criança depois não sabe e vai ser uma má pessoa. E, adivinhem, os progenitores, os pais, as mães, vão se sentir envergonhados se a criancinha tiver lá um comportamento considerado mau. Porquê? Porque isso espelha, na cabeça dos educadores, espelha a sua insuficiência, a sua incompetência como pais. E é verdade que um filho ter um mau comportamento significa que aquilo é culpa dos pais? Não, de todo. A maioria das vezes o que nós vemos é as melhores das intenções nas famílias, nos pais, em casos às vezes extremos que as pessoas dizem: "Como é que é possível um pai fazer aquilo, uma mãe fazer aquilo?" Mas na verdade está lá uma intenção no pai ou na mãe que levam a pessoa acredita que tem que ter aquele comportamento. Ela está as pessoas, os educadores, estão a ser comandados pela voz do "é", que não são mais do que as representações mentais que também nos ensinaram na infância. Pensem comigo, ainda neste exemplo de um filho, eu tenho lá o meu filho e eu digo: "Eu tenho que o educar, porque senão eu não sou boa mãe". Começa logo por aqui. Então eu estou preocupado verdadeiramente com o quê? Com a aprovação dos outros. Mas, por outro lado, também estou aqui a alimentar uma crença de que aquela criança não é suficiente. Eu é que tenho que a tornar suficiente. Como? Através da minha educação. Porque eu sei mais. Eu tenho mais experiência, eu sou educadora, ela saiu da minha barriga, aquela criança pertence-me. E mães e pais, isto dói muito. Mas se nós nos permitirmos e abrir o nosso coração, nós vamos encontrar aqui a verdade. E esta verdade liberta-nos, mas temos que nos permitir. Então, ainda nesta situação, vamos perceber. Eu acho que tenho que educar o meu filho porque eu aprendi que se deve educar o filho. Que os adultos sabem mais do que as crianças. Mas sabem mais o quê? Sabem quando nasce e quando morre? Sabe qual é a verdadeira essência de onde vem tudo, qual é a origem do mundo? O que é que os adultos sabem mais do que uma criança? Sabem comparar, julgar, criticar, categorizar, rotular e viver segundo preconceitos? Sim, sabe, com toda a certeza. Uma criança, especialmente recém-nascida e na primeira infância, não o sabe decididamente. E o que é que o adulto sabe mais do que a criança? Sabe protegê-la? Sabe como? Com a aprendizagem, com a experiência? Sabe proteger do perigo da vida? Sabe proteger da imaginação de coisas que não estão a acontecer, mas que a nossa mente diz que aquilo vai acontecer e que eu posso adoecer e que eu posso morrer e que eu posso ter um acidente e que eu posso isto, que eu posso aquilo. O adulto sabe isto? Ah, pois sabe, com toda a certeza. A criança sabe? Não, de facto, não sabe mesmo, de todo. Então, esperem lá. Isto foram só algumas perguntas que eu estou aqui a começar a levantar.
Então, o que eu estou a dizer é que nós achamos que sabemos mais do que as crianças, mas aquilo que nós achamos que sabemos mais, esta comparação, este proteger, isto é positivo. Isto gera bem-estar ou mal-estar em nós. Quando nós estamos a comparar-nos aos outros, quando nós estamos a comparar aquela pessoa com outra pessoa e a cair em julgamento e andamos azedos na vida, infelizes, rancorosos e às vezes de uma forma muito tenue, sem percebermos. É isto que nós queremos passar para os nossos filhos? É isto que o adulto sabe mais que uma criança? Ou quando o adulto está constantemente a preocupar-se com o filho porque pode cair, porque pode magoar-se, pode pôr a mão no fogo, porque pode isto, pode aquilo, pode-se cortar, pode não sei quê, e controla aquela criança do princípio ao fim, conduzido pelos medos que o ego emana lá na mente, por temores, por coisas que não estão a acontecer a grande maioria das vezes. É isto que o adulto sabe mais que uma criança? Ok. Então nós temos que educar as nossas crianças a ter estes comportamentos, a ter estas emoções e estes sentimentos que nos fazem sofrer, que nos fazem adoecer, que nos tornam mortais. Porque estes comportamentos que vos acabei de partilhar convosco, a comparação, o julgamento, o medo, a culpa, por aí vai, são comportamentos típicos de estar inconsciente. Ou seja, estar identificado com os pensamentos da mente, com o corpo e com a mente. Em determinada altura da minha vida, das coisas que mais me fez confusão, quando eu entrei na espiritualidade, quando eu percebi que a essência de tudo é amor, é a pureza, é a inocência que todos somos. Podemos é estar lá mascarados de ego. Mas aquilo que eu comecei a questionar foi: então, mas a essência de tudo é esta pureza. Uma criança, quando nasce, ela é absolutamente pura. Ela não tem que fazer nada para ser suficiente. Ela não criou a própria vida, ela não teve que fazer o que quer que seja para nascer. Ela não pediu para nascer, não há desejo, não há nenhum querer, e a criança nasceu pura. E aquilo é como se a criança nasce, os pais começam a impor, a mostrar, a regrar, a limitar aquela criança. Então a criança passa de pureza para ignorância. Ignorância do quê? Ignorância de quem é. Não sabe quem é. Começa a deixar de saber quem é. Começa a achar que é o ser humano, quando na verdade não é. Então isto é ignorância neste sentido, sem julgamento, sem peso negativo. Uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que está ignorante em relação a algo, né? Quer dizer que ela só não sabe esse algo. Neste caso, uma pessoa que não sabe quem é, ou está identificada com o corpo e com a mente, então ela ignora a sua essência. Mas uma criança, ela é a própria consciência, ela é a própria essência, ela não se vê separada do todo. E na educação, o que nós fazemos com uma criança é separamo-la do todo. O que quer dizer, quando nós nos sentimos separados do todo, nós começamos a vibrar em escassez, começamos a ter medo, começamos a ser infelizes, começamos a ouvir a voz do ego, o que nos torna egoístas. Então,
a criança deixa não só de estar em pureza para estar em ignorância, mas passa também da abundância em que nasce para passar a estar em escassez. A criança passa de estar em felicidade, contente e alegre com tudo, para estar infeliz, triste, assustado, amedrontado. A criança deixa de estar num estado puro de altruísmo e passa a estar num estado de egoísmo porque começa a estar identificado com o ego. Esta é a educação que, que nós damos a uma criança quando ela nasce. Porquê? Somos culpados? Não! Hum, Simplesmente não aprendemos de outra forma. Simplesmente também fomos educados a educar desta forma. Como vimos logo no início do live. Só pela história nós percebemos de onde vem o nosso hábito de educar assim. Então, se nós formos a pensar na educação, na infância de uma criança, nós mesmos, quando éramos crianças, nós passámos de um estado de aceitação em que aceitávamos tudo dos nossos pais. Lembrem-se, quando vocês eram bem pequeninos e os vossos pais até tinham comportamentos, podiam ser agressivos, de medo, de isto, daquilo, e nós aceitávamos tudo. Nós queríamos era o amor dos pais, incondicional, independentemente do que os pais fizessem, nós amávamos os pais. Então, também nós, em crianças, deixámos o nosso estado natural de aceitação para estar em resistência. Muitas vezes à defesa, a sentirmos ameaçados, em perigo de vida. Então isto começa a levantar, pelo menos aqui a mim, levanta-me muitas questões, mas aqui a principal é: em que nos beneficia este tipo de educação? Digam-me aí nos comentários o que é que vocês sentem. Este tipo de educação na nossa sociedade, que é habitual as famílias darem aos filhos, de estarem preocupados, de quererem que eles estudem, que eles vão para a escola, que eles isto, que eles aquilo, em que nos beneficia se nós o estamos a limitar, a formatar às nossas crenças, às nossas próprias limitações que nos faz sofrer no dia a dia, que nos faz sentir insuficientes. E muitas vezes os pais podem sentir que fazem uma educação consciente e sentem que aquela educação é consciente porque eles estão conscientes quando eles sentem raiva, quando eles sentem aceitação, resistência, culpa, vergonha em relação aos filhos. Mas isto não faz a pessoa consciente. Porquê? Porque está lá o levar a peito. Tudo o que é levar a peito, de uma forma imparcial, com julgamento, com o desejo de querer mudar aquela criança. Aquela criança está lá com a roupa que lhe compramos para o domingo. Vamos imaginar este cenário. E a criança está lá a chafurdar numa poça que para ti é lama, para a criança aquilo é um paraíso. Porquê? Porque ela está em aceitação. Tu não. Nós não. Nós adultos já estamos aqui formatados a estas condicionantes, a estes rótulos de que brincar na lama, depois fica lá a sujidade na roupa. E que ainda por cima, tu passaste horas lá na lavandaria ou no tanque, antigamente era no tanque, né? Lá a lavar a roupa. E que seja pôr a roupa na máquina e depois a passar a ferro e tudo isso. Estão cá estas ideias todas. De onde é que vêm? Das nossas educações, daquilo que aprendemos. E da mesma forma que os nossos pais nos impuseram estas regras, estas normas, nós fazemos o mesmo com os filhos, por herança cultural.
E muitas vezes sentimos que estamos a dar uma educação consciente, mas não estamos a perceber que a criança não copia de nós aquilo que dizemos para elas fazerem. Não é isso que a criança aprende. Também aprende isso, também registra lá as palavras. A criança copia tudo. A criança copia o teu comportamento, copia a tua energia, copia as tuas emoções, os teus sentimentos que passa energeticamente. Não adianta nós estarmos a dizer a uma criança não grites quando nós estamos a gritar. O que ela vai aprender pela repetição é depois de um dia a dizer ao filho ou à filha, né? Não grites, a gritar. Tens que ser organizado. E depois o que ele vê em casa é a sensação de que a família é desorganizada, os próprios membros da família. A mãe diz: tens que ser organizado, porque se não fores organizado nunca vais ter sucesso, não te orientas em nada e tal. E depois esse filho olha para a mãe e vê a mãe a sentir-se desorganizada, frustrada porque não se consegue organizar. O que passa não é a mãe a dizer que tens que ser organizado, porque a mãe diz ao filho tens que ser organizado e o filho interpreta como uma crítica, como uma, perdão, como uma imposição. E por sua vez, depois o que o filho vai aprender genuinamente, né, por observação, a copiar aquele comportamento. Isto é, se a mãe não aprende a se organizar, então o que o filho vai aprender é também a não se organizar. Mas se a pessoa, se a mãe, se o educador viver uma vida em que se sente organizado, então o que vai passar para a criança é a organização, ou a sensação de organização, seja lá o que for o conceito. Faz sentido? Outro aspecto aqui muito importante que eu queria partilhar, que eu quero partilhar convosco, tem a ver com o comportamento dos nossos filhos, dos nossos companheiros, dos nossos pais, são um espelho, não é? Temos vindo aqui a falar muitas vezes, são um espelho do que está na nossa mente. Então quer dizer que os teus filhos têm lá umas birras, quer dizer que eles aprenderam isso contigo, quer tu queiras, quer não. Ah, Marta, mas eu não faço as birras com o meu filho grita e bate os pés. Mas e quando nós queremos muito aquela coisa? Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito isto, eu quero muito isto, não é? E sentimos frustrados. O que é a frustração se não uma birra? Quando tentamos chamar a atenção das pessoas, tentamos que as pessoas nos valorizem, tentamos dizer as coisas acertadas, não é? É quando os filhos também fazem lá as suas macacadas, como nós dizemos, para chamar a atenção dos pais, de quem os rodeia, não é? Quando uma criança, por exemplo, vê um brinquedo novo, vê algo novo, quer ir para um parque novo lá de diversões, é quando nós queremos algo novo. Eu quero uma casa nova, um carro novo, uma viagem nova, uma experiência nova, um curso novo, um livro novo, algo novo é o desejo, não é? E as crianças copiam isto. Porque nós, pelos comportamentos dos pais, o que fica registado é que nós precisamos de objetos, de coisas, de pessoas, de acontecimentos para sermos felizes, para sermos suficientes. E o mais engraçado é que nós nos habituamos e também fomos educados desta forma, que é importante estimular o intelecto, a mente de uma criança. Mas como é que tu te sentes, tu adulto, como é que tu te sentes quando a tua mente está ao rubro, agitada, estimulada? O que é que tu tendes a fazer? Vais meditar, vais tentar serenar, vais tentar distrair. Porquê? Porque esta agitação, este estímulo, tem um nome na nossa sociedade: ansiedade, stress.
preocupação. Então, como é que os nossos filhos não vão de ser hiperativos ou o que quer que seja neste aspecto? Como é que uma criança em que os pais estão-lhe constantemente a dizer para ser obediente, porque se não for obediente vai ter problemas, porque se não fizer daquela forma, vem alguém e castiga, porque se não conseguir se esforçar e ter boas notas, nunca vai ter uma carreira. Nesta chantagem emocional, o que a criança aprende é que está em perigo de vida e que tem que cumprir as regras para estar bem, para ser suficiente. É o mesmo que nós aprendemos. Então a pergunta que eu faço aqui é: quando nós queremos que os nossos filhos gostem disto, não gostem daquilo, gostem de brócolos e comam os brócolos, quando nós queremos que eles comam àquelas horas do dia, quando nós queremos que eles se vistam daquela de outra forma, quando nós queremos que eles deixem de estar lá a olhar para a televisão horas e horas ou a jogar lá nas consolas e tal e coisa, nós estamos a impor regras, limites. Estamos a impor as nossas crenças limitantes, as nossas ideias, as nossas convicções de que ver televisão faz mal. Então, porquê é que temos uma televisão em casa? Passar horas ao telemóvel faz mal. Então, porquê é que damos um telemóvel à criança? E por aí vai. Aquilo que nós dizemos aos nossos filhos, que eles estão a ter maus comportamentos, que eles não estão a obedecer, nós fazemos o mesmo, com nuances. Ok, nós não podemos não passar horas numa PlayStation, numa consola, mas será que não passamos horas à televisão? Não passamos horas a ler? Ah, Marta, mas ler é diferente. Como assim? Estamos distraídos. Nós, quando estamos em atividade, a mente está-nos a conduzir a mente. A mente está-se a conduzir a ela mesma. Está-nos a conduzir a nós. Estamos inconscientes, estamos em piloto automático. Então, e para finalizarmos aqui o live, onde é que está o amor incondicional nestas circunstâncias? Em que nós dizemos, os educadores dizem em geral que tem que se impor limites aos filhos. Porque se não se impor limites aos filhos, eles não aprendem. Como assim? Estas imposições fazem-nos sofrer, estas condicionantes é o que nos fazem sofrer e estar presos nesta mortalidade. Estas limitações que nós impomos a quem nos rodeia, porque nós próprios acreditamos que nós também nos temos que nos limitar e condicionar e que somos essas condições. Mas nós dizemos que o amor com o filho é incondicional. Como assim? Se nós estamos a impor condições aos filhos, como é que é incondicional? Amor incondicional é aceitação pura. É aceitar absolutamente tudo. E já vamos ver. Eu não estou aqui a dizer mais uma vez para não educar as crianças. O que eu estou a dizer é que quando nós estamos identificados com o ego, estamos inconscientes, estamos cegos pelas nossas emoções, pelos pensamentos, estamos cegos pelas nossas crenças limitantes e autossabotagens do ego. Estamos em resistência. Estamos a mostrar um modelo de resistência, de medo, de condicionantes, de uma vida condicionada para os nossos filhos. Mas se tivermos desidentificados do ego, isto é, se aprendermos a não dar atenção aos pensamentos, entrando na verdadeira espiritualidade, então nós vamos estar em aceitação.
pura, amor incondicional, livre de qualquer condição. Ah, é amor incondicional, mas eu tenho que impor limites. Não é congruente, amor. É fundamental nós aprendermos isto, reconhecermos isto e praticarmos isto. Porque mesmo quando os pais reconhecem, os pais ou os educadores em geral, isto aconteceu-me, quando lembro-me de haver uma altura em que eu reconhecia realmente que eu impunha limites a quem me rodeava, aos meus pais, aos meus companheiros, aos amigos, a quem quer que fosse, aos meus alunos, né? Mas depois, na prática, para além depois de reconhecermos isto, nós precisamos de implementar isto na prática para estar em aceitação. E vamos aqui ao caso específico da educação dos pais para os filhos. Marta, então aquilo que tu estás a dizer é que não se devem impor limites às crianças? Quando vem de um espaço do ego, não. Não se devem impor limites às crianças, nem a ninguém. Porque quando nós estamos a impor limite a uma criança, quer dizer que nós impomos a nós mesmos. Nós estamos a opinar. Quem é que opina? É o opinador. É a mente, é o ego. Nós não somos o opinador, nós somos o espírito. Aceitação pura, amor incondicional. Então, mas, ó Marta, e depois como é que as crianças aprendem entre o bem e o mal? Entre o certo ou o errado? A vida cuida. Está na hora de nós abandonarmos este ego arrogante, a querer ser superior, a dizer que é individual e que está separado do todo e que ele é que sabe mais do que os outros, ele é que tem superioridade, ele é que tem conhecimento suficiente e experiência suficiente para educar os outros. Está na hora de entregarmos, de rendermos à vida, a esta consciência de presença que somos, a esta omnipresença, omnipotência, omnisciência. Omnisciência, né? Está na hora de entregarmos tudo à sabedoria da vida. Então, é abandonar as nossas crenças limitantes que os filhos não sabem, não têm capacidade de decidir, não sabem isto e não sabem aquilo. Como assim? Tu tens capacidade de decidir? A questão é, um adulto sente dúvidas, sim ou não? Então, como é que nós podemos ensinar uma criança a não sentir dúvida? Um adulto sente-se insuficiente, sim ou não? Sim, a maioria das vezes sim. Quando nós estamos identificados com o corpo e com a mente, a achar que somos este ser humano, está lá o sentido de separação, de insuficiência. E é isto que passamos para a criança. Então, afinal, nós não sabemos mais que as crianças. Na primeira infância, se observarmos uma criança, essa criança é a nossa aprendizagem, é o nosso mentor, é o nosso mestre. Porque está em aceitação pura. Há crianças que mais cedo começam a desenvolver a mente e o ego forma-se. Aí já não é um estado puro. Aquela criança, quando está confuso, fica com aquele olhar confuso, olhar-te nos olhos, confuso, porque tu estás a gritar, tu estás a ralhar, tu estás a obrigá-lo a fazer qualquer coisa, tu estás a dizer, eu não tenho tempo para isso agora. A criança não sabe o que é tempo. Porquê? Não há tempo. Não há futuro, nem há passado. E quando tu dizes a uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, olha, a mãe agora não pode, olha, agora o pai não pode, estou a fazer outras coisas, não tenho tempo para isso, faço mais logo. A criança não sabe o que é mais logo. A criança não sabe o que é tempo, porque a criança está num estado puro, livre de conceitos do tempo e do espaço. Consciência pura. Amor incondicional. Então, como é que nós educamos uma criança, entre aspas? Estamos, é estar, é ser.
uma criança, um adulto, mãe, pai, cão, um gato, periquito, colega, quem for. Como é que nós educamos? Abandonar esta ideia que temos que educar os outros e que temos esse dever e que temos esse propósito e que tem que ser assim. Esse é o primeiro passo. É perceber que nós nunca educamos ninguém. A vida a acontecer é o grande educador, é o grande mestre. As providências da vida são o próprio caminho, destino de qualquer ser humano. Então, o que é que um educador faz? E é maravilhosamente delicioso ver um educador em consciência, em amor, genuíno, isto é, sem ponta de julgamento, sem ponta de condição. E aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, aquele está lá, incondicionalmente. Não quer nada de volta, é só estar, ser e confiar na vida. A criança cai, nós vamos lá e seguramos-la. E passamos amor, confiança. Não passamos medo ou preocupação. O adolescente está indeciso em relação às notas. Eu estou aqui. Eu ajudo-te a pensar se quiseres. Se me pedir ajuda. Mãe, eu não sei para que área vou. Gosto muito de ciências, mas gosto muito de humanismo e tal. Ok, vamos lá. Pós e contras. Whatever, na altura tu logo sentes. Mas não é para definir o caminho do teu filho, nem para impor limites, nem para obrigar a ir para um lado ou para ele escolher, fazer a melhor escolha e ser a melhor versão dele. Não, não é. Eu estou aqui, eu sou o trampolim e agora salta ao teu ritmo, quando quiseres, se quiseres. No momento em que o adolescente vai lá cair, teve mais notas, vai transferir, afinal não era aquela licenciatura que queria tirar, whatever. Ou chega lá à universidade e diz, não quero universidade, afinal quero ir para o Politécnico, whatever. Tu estás lá a aceitar incondicionalmente, não a impor. Nesta postura de abundância, de amor, de aceitação, em cada situação, em cada acontecimento com os filhos ou com quem nos rodeia, a educação acontece livremente, livre de condições, livre de julgamentos, de comparações. Então não é que não haja, não tenha que haver educação. Não. Em cada circunstância, se estivermos em consciência, estamos sempre em amor e aceitação, tal qual uma criança. E esta é a verdadeira educação. Se lhe quisermos chamar educação, é ser, é estar. Porque aí o exemplo, a inspiração que dás para o teu filho é a própria educação. Tu estás em amor e aceitação, livre de julgamentos, é o melhor modelo para o teu filho, para o teu companheiro, para os teus pais. Porque se tu dizes aos teus pais, vocês deviam me aceitar, vocês estão-me sempre a criticar. Eu própria, com esta frase, já estou a criticar. Então, eu vou estar a criar resistência nos pais, este exemplo. Não é? Se eu estiver em amor, se eu estiver em aceitação, se eu estiver a perceber que os pais não fizeram aquele comportamento, não quer dizer que não me amem, só quer dizer que é o que eles sabem fazer, está tudo certo. Então, nós não nos sentimos mal e também não criamos resistência nos outros. Ana Casquilho! Que bom ver-te aqui, amiga. Beijinhos grandes. Ah, penso que nunca me será possível não educar. Tem a ver, sim, um esforço incrível para encontrar o equilíbrio de liberdade e não castração. Boa. E eu compreendo, porque hum, porque esta sensação de nós não conseguirmos não educar, né, é algo que parece estar nos nossos genes, mas na verdade é tal herança cultural. É só uma formatação mental como outra qualquer. Mas eu entendo. Nós quando
Nós quando só quando nós percebemos que quando estamos a querer educar alguém, nós estamos a impor as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas formas de pensar. Nós achamos que é o melhor, de facto. Mas será que é? Quando nós estamos a proteger uma criança, um adolescente, um filho, alguém, quando nós estamos a dizer, eu não vou contar sobre a morte daquela pessoa porque isto pode gerar sofrimento à criança ou ela não está preparada. Mas quem é que está a sentir sofrimento? É a criança ou somos nós? Será que nós estamos a projetar esse sofrimento na criança? E mais, se tivermos a evitar, há aqui dois aspectos importantes. Se tivermos a evitar, por exemplo, contar a morte de alguém ao filho, será que nós estamos a prepará-lo, a protegê-lo? Será que não lhe estamos a tirar a oportunidade para ele crescer e aprender que a morte é algo natural? Porque se nós estamos a tentar proteger um filho de um acontecimento que é algo que é inevitável, de acidentes, de doenças, da morte, da felicidade, de alegrias, de satisfação. Se estamos a tentar proteger um filho disto, do que quer que seja na vida, será que não lhe estamos a tirar a oportunidade dele crescer? A vida só traz aquilo que nós precisamos, aquilo que nos possibilita crescer. Por mais sofrimento que nos traga. O sofrimento só quer dizer que nós estamos em resistência. Então, é muito importante nós percebermos que quando estamos a querer que a vida tome rumo de alguma forma, seja a nível educativo ou não, nós estamos a ir contra a vida. A vida está a trazer sabiamente aquilo que nos faz crescer e nós evitamos isso connosco e com os outros. E quando nós sentimos que, que algo é impossível, eu não consigo fazer assim, eu acho que não é assado, cá está, nós estamos em resistência. Se nós estamos a tentar, por exemplo, proteger os nossos filhos de um acontecimento qualquer, é como se nós estivéssemos a dizer inconscientemente ao filho que aquilo é perigoso, é vibrar em medo. Agora, se o nosso comportamento não quer dizer que nós gostemos do que está a acontecer, não é? Nós perdemos um ente querido, custa, ok, mas se eu passar, se eu sentir verdadeiramente que aquela pessoa não está cá fisicamente, mas está, nem que seja no meu coração, então o que eu vou passar para o meu filho é amor e não a preocupação e o desgosto e a aflição. É amor, é ver as coisas de uma forma natural. Qual é a vida? Que é isto que acontece com os animais. Porque é que nós devemos de ser diferente dos animais? Os animais estão num estado de aceitação puro. Puro, puro, enfim. Mas estão num estado de aceitação, num estado de pureza. Porque não está cá a mente a dizer tem que fazer isto, não tem que fazer aquilo, etc. Né? Ok. Ok, amores. Deixem-me ver. Eu consigo ver ainda o outro live. Deixem-me ver se há aqui algumas questões. No outro live, na primeira parte, né? É, yeah. Ok. Acho que não há. Amores, se surgir algo, foi aquilo que eu vos disse também no início do live, se surgir alguma questão, alguma resistência da vossa mente que vocês queiram partilhar, que vocês queiram perceber, sei lá, outras perspectivas, encontrar outras perspectivas, lembrem-se, nós temos que estar abertos. Se não estivermos abertos, aí é que nós nunca vamos ver de outra forma. É, a Ana, esta partilha é maravilhosa, Ana, porque tu dizes, nunca me será possível não educar. Eu compreendo, mas e se for possível? Será que não estás aqui a perder uma oportunidade? É só um averiguar. Não quer dizer que nós podemos ir lá, vamos ver de outra perspectiva, mas pelo menos abrimos-nos a essa nova perspectiva, a outras formas de ver, porque assim
não ficamos lá presos e apegados às ideias de que, a estas ideias, né, que nós temos cá dentro na nossa mente e que nos limitam sempre, né, e que nos fazem sofrer irremediavelmente. Tá? Amores, a grande mensagem de hoje para vocês, de facto, é a educação, na verdade, é um ato espontâneo. É o próprio amor. Estar em amor, aprender e reconhecer o amor que somos é a melhor educação para todos. E não é só de vez em quando. Estar em amor de vez em quando e outras não. Com algumas pessoas estar em amor e com outras não. Este amor é aquilo que somos e está em todos. E somos este amor. Não há ninguém que não seja. Pode estar velado pelo ego. Quando nós não vemos amor noutra pessoa, é porque estamos cegos pelas nossas crenças limitadoras, pelas nossas convicções e ideias. Então, este é o propósito de qualquer ser humano: libertar-se do ego, libertar-se desta prisão mental, viver no amor verdadeiramente incondicional e puro. Beijinhos muito grandes e encontramos na próxima quarta-feira